Essa questão da prosperidade, ela é muito relacionada ao nosso senso de merecimento. Então, se você parar para olhar as pessoas ao redor mesmo, né? Se você olhar essas pessoas que são muito ricas, principalmente, né? Tanto mulheres quanto homens, eles têm um senso de merecimento muito forte. E por que que a gente vê muito mais homens ricos do que mulheres ricas? Porque é muito. Os homens eles vão ter uma estrutura de afeto maior do que as mulheres, né? Então é muito mais fácil uma mulher estar em casa oferecendo um afeto a um homem do que você encontrar mulheres que são bem-sucedidas recebendo afeto de homens. Então, Sim. isso está muito ligado. Isso não é impossível, óbvio que não, né? E tem N casos, eu acho que isso passa também por uma mudança de mentalidade nossa, passa também por um lugar da gente entender as nossas questões de merecimento, desse dar e receber, desse espaço ali da gente entender o quanto que ser próspero, estar próspero, não é um estado estático e único de dinheiro. A prosperidade é um processo integrado de satisfação e um bem viver. Então, quando a gente fala de prosperidade, não tem como não falar de relacionamento. Não tem como a gente não falar de outras questões da nossa infância, do nosso relacionamento com os nossos pais, do nosso relacionamento com a nossa família. E aqui é independente dessa gama familiar, ela existir ou não existir mais. E seja mesmo até uma questão de da gente entender às vezes os rompimentos que a gente precisa ter com as nossas bases familiares, mesmo que eles ainda estejam aqui, e mesmo que a gente não vai romper laços e convívio, mas a gente precisa romper com aquela lealdade que a gente tem, porque muitas vezes a prosperidade também está ligada a essa lealdade com o sistema familiar que é escasso. Então a gente vai reproduzindo de maneira inconsciente mesmo essa lealdade de escassez. Então só quando a gente abre o olho e fala, opa, isso aqui não é a vida que eu quero criar, e aí você precisa romper com essa lealdade, né? Essa lealdade que muitas vezes vem através da fala, que muitas vezes vem através do comportamento. Eu lembro que quando eu entrei para fazer mentoria, eu fiz uma mentoria e uma consultoria com a empresa do meu irmão, logo quando ele estava montando, né? Hoje ele tem uma empresa próspera, né, que se desdobrou em outros segmentos, mas lá no começo ele patinava muito. Então, a gente começou a quebrar algumas falas da nossa família mesmo. Foi um processo muito bonito porque foi muito conjunto, né? Não foi só eu, meu irmão também estava junto. Mas foi muito necessário, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia o meu pai falando: ah, se eu montar uma fábrica de sutiã, as mulheres vão fazer topless. Isso são frases que são escassas e são frases que a gente vai reproduzindo que a nossa família falou que as pessoas acham engraçado, né? Sim. Então, tipo, não, isso não é engraçado, isso é um absurdo, né? A gente precisa começar a ser essa pessoa que vai mudar e principalmente por aquilo que a gente fala. Ontem eu fui atender a cliente, aí ela passou por um processo de trabalho esses dias, aí ontem ela falou, eu já falei que eu não vou falar mais a palavra caótica. Então as coisas não estão caóticas, elas estão complexas. E aí ela falou, e aí quando chega, mesmo isso tudo acontecendo, quando tá chegando no final do dia, eu tô falando, cara, realmente tudo deu certo. Mesmo que tenha acontecido alguma confusão, alguma coisa nesse sentido, essa é a mudança de perspectiva. Essa é a mudança que a gente traz. Boa noite a todas vocês. Já comecei falando disso, vou até compartilhar aqui para a gente. Vou compartilhar a apresentação que eu fiz. Como vocês estão? Quem quiser abrir o microfone, pode falar, fiquem à vontade. Oi, boa noite. Tá tudo bem por aqui? Tá boa, amiga? Tá na paz? Tô, tô, Graças. tô com saudade. Eu fui presencial ontem, mas ontem foi um dia de conversas difíceis, não sei? E resolução de Uhum. problemas complexos. Mas eu vou amanhã de novo. Depois do almoço eu tenho um evento para ver Dona Jane, que está aí também, palestrar. Mas dá para a gente tomar um cafezinho. Tá bom. Meninas, trouxe um pouquinho da abordagem de prosperidade que eu gosto de usar.
Já tem um tempo, quase uns 2 anos, que eu estou estudando mesmo mais profundamente essa parte da gente entender como o cérebro funciona, como que a gente pode criar novos caminhos. Gosto muito, as duas bases que eu uso para isso são dois médicos que trabalham com neurociência, que é o Dr. Joe Dispenza e também o Dr. Joseph Murphy. Eles eu passei para Rita o livrinho para comprar do Dr. Joseph, né? Eles são maravilhosos porque eles trazem muito essa perspectiva da gente criar a nossa realidade através daquilo que a gente tendenciona ao nosso cérebro, né? Márcia, Sâmara já sabem, elas já fazem ali o atendimento mensal comigo, que eu passo ali os nossos exercícios de prosperidade. E como que o nosso cérebro funciona, né? A gente trabalha com autossugestões o tempo inteiro. Então, se você parar para olhar um dia seu, passaram milhares muito mais de milhares de pensamentos na sua cabeça. Então, a sua realidade ela vai refletir a dominância desses pensamentos que passaram na sua cabeça. Então, basicamente, quando a gente fala de ter uma mentalidade próspera, não é um controle dos pensamentos, porque não é algo que a gente vai conseguir fazer. Mas minimamente um estado de observador quando esses pensamentos que não são produtivos, eles passam. Então, muitas vezes, né, a nossa mente ela é tendencionada a buscar familiaridade. Então, assim, essa familiaridade, ela pode ser boa ou ela pode ser nociva. Por isso que muitas vezes a gente vê, nossa, aquela pessoa saiu de um relacionamento abusivo e entrou em outro. Saiu, nunca vi. Ela vai numa roda de samsara, sai de um e entra em outro. Enquanto essa pessoa estiver num estado de inconsciência, enquanto ela não parar para refletir, né, o que está acontecendo, isso aí não é uma coisa que é natural, o corpo dela vai buscar essas experiências, porque é essa carga hormonal mesmo ali que o corpo dela já está acostumado e é familiar. Então, quando a gente fala sobre entrar nesse lugar de mudar a mentalidade, é sobre a gente entender que a gente vai mudar também o nosso corpo, a forma que o nosso corpo reage a determinadas situações. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que a zona de crescimento, ela é interessante. Normalmente a gente está na zona de familiaridade, que é essa bolinha pequenininha. Aí a gente fala, não, eu não quero ficar aqui mais. Não está funcionando, essa zona de familiaridade não tá legal, tá apertado aqui para mim. Aí você decide falar, vou crescer. Aí tem uma zona intermediária. Essa zona intermediária, ela é a zona que ou você vai ou você racha. Por quê? Porque aqui nessa zona intermediária vai acontecer um monte de coisa. Porque você saiu da familiaridade. Aí aqui, seu carro vai quebrar, o menino vai adoecer, vai cair alguma chuva na hora que você está no meio da rua. A tendência é que as pessoas olhem para isso e falem, cara, isso é um sinal. Vou voltar ali para onde estava confortável e pronto. Cara, isso aqui é só a vida acontecendo. Carro quebra, chove, menina adoece. Nem sempre significa que isso seja um sinal para você voltar ao lugar que você estava. Se você começa a entender esses atos e esses fatos que estão acontecendo aqui como a vida acontecendo, até porque existe uma mudança de perspectiva, você consegue chegar nessa zona de crescimento. E aí, essa zona de crescimento, ela é uma zona que você vai encontrar outras possibilidades, que você vai encontrar uma vida diferente. E a prosperidade, ela está muito ligada ao nosso ao redor. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona por essa autossugestão e essa repetição. Então, você não vai ser uma pessoa próspera se do seu lado só tiverem pessoas que são murmurentas. É impossível. Por quê? Porque o seu cérebro está o tempo inteiro ouvindo aquilo ali, aquela pessoa murmurando, murmurando, murmurando. Então, é isso que você está criando de realidade no seu cérebro. Foi muito legal porque um pouquinho antes da gente começar aqui a aula, eu estava conversando no grupo das minhas amigas, e aí eu estava conversando fui comer com a Maria, e aí ela estava falando quem iam ser as minhas madrinhas de casamento quando eu fosse casar. Nem tenho perspectiva de casamento, mas eu achei legal, fiz um vídeo e mandei para elas, né? Tem duas delas que são solteiras há muitos anos mesmo. E aí uma delas respondeu, eu quero ver você achar um par
pra mim e pra fulana. E aí eu falei, não, não tem problema não, eu sou moderna, vocês duas entram juntinha e tá tudo jóia. Aí ela falou, poxa vida, vai ser um atestado dos encalhados. E aí eu falei, cara, mas vocês querem arrumar um namorado? E aí, aí você já começa a ver, e são mulheres extremamente bem-sucedidas na carreira, tem uma postura muito legal. Quando a gente chega, aí a primeira já respondeu bem assim: eu quero, só que ninguém me quer. Aí eu falei: é lá, pronto. Já temos uma frase desempoderada, vamos esperar a próxima da outra. Aí veio a outra e falou: ah, mas eu não saio de casa, eu só. E aí eu falei: gente, então pode só cantar a música da Vanessa da Mata mesmo, né? É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, porque a vida não vai criar aquilo que você não acredita. Então, se você acreditar que você vai conseguir algo que você deseja, aí a vida é capaz de criar, porque aquilo que a gente manifesta externamente está diretamente associado àquilo que a gente está manifestando internamente e é que a gente está repetindo. Então, se eu estou constantemente olhando o copo meio vazio, é isso que a vida vai se manifestar para mim, não tem jeito. Então, é o que eu falei com ela. Eu falei, gente, é isso, você tem que entender. Você quer isso? Porque você quer, eu falei, tá, se você quer arrumar um namorado, porque eu falei, eu tenho um jeito disso acontecer. E aí elas começaram a se interessar. Eu falei, se você quer arrumar um namorado, minimamente você tem que saber quais características que você quer na pessoa que você tá. E aí elas, mas nem ficar com ninguém eu fico, eu vou saber as características. Eu falei, cara, enquanto você ficar aí arrumando desculpa, realmente não vai acontecer nada. Se você parar para começar a refletir, o que que eu quero nessa relação? Como que eu quero me relacionar com uma pessoa? Como que eu quero sentir nessa relação? Aí você tem capacidade de sair da onde você tá aí dessa coitada Holândia e realmente criar essa realidade. Senão, só canta a música da Vanessa da Mata e é isso, tá joia também não tem problema. E é muito sobre isso, né? Sobre qual é o redor que você convive. Eu sempre falo com mulheres que estão querendo relacionamento, por exemplo. Não fique perto de mulheres que falam mal de homem. Não fica, minha filha. Por quê? Porque é isso que você vai acreditar. Se a mulher tá ali falando, nenhum homem presta, todo homem traz. Então tá, é essa realidade aí que você vai criar, isso aí que vai chegar na sua vida. Então, hoje em dia eu corto, né? Quando alguém fala, esses dias uma amiga mandou um meme, né? É, falo mal de homem, odeio homem, não sei o que lá, mas eu fico com homem. E aí eu respondi, falei, não falo mal de homem, não odeio homem, não é isso que eu quero criar, não é esse tipo de homem que eu quero pra mim. Então, a gente também tem essa postura de questionar, essa postura de bloquear, né, aquilo que está sendo falado, que é diferente daquilo que a gente acredita. Isso em qualquer termo. Eu dei esse exemplo do relacionamento porque ele é mais comum. E é muito comum você ver as pessoas reproduzindo coisas. Toda mulher isso, todo homem isso. Você conheceu 100% dos exemplares de homens que existem no planeta? Será possível que 100% desses exemplares vieram defeituosos? É isso que a gente precisa começar a questionar, né? E é isso que é assim que é feita a conjuntura do universo não, do social, para que a gente continue reproduzindo as mesmas coisas que a gente sempre reproduziu. Qual que é a maior forma de desestimulação das mulheres? É a misoginia, é o machismo, que vem como? Através de frases depreciativas a essas frases depreciativas que a gente ouve com constância, a gente já começa a criar esse lugar, a estar nesse lugar. Por isso que quando a gente fala de prosperidade, a gente precisa ter essa consciência primordial de que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, é o que a gente cria na nossa vida. Ai, Josi, mas é difícil mudar isso. Difícil é, mas também não é impossível. Eu tenho clientes que elas eram totalmente descrentes da capacidade delas de conseguir criar algumas coisas e hoje elas estão com essa vida de tanta gente autossugerir. E aí tem essas formas que o nosso cérebro muda. Primeiro, com as pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que a gente ouve constantemente. Segundo, tem o mecanismo ativo de autossugestão, que você fala as afirmações de manhã e na hora de dormir. Isso vai mudando também, né? A forma que a gente fala também muda o nosso cérebro. Então, a prosperidade, ela é uma frequência e a gente precisa parar de entender frequência como algo mágico.
frequência não é algo mágico. Frequência é, o nome está escrito, frequência. É aquilo que é frequente. Então, como que você vai mudar a sua frequência? Você vai mudar a sua frequência com aquilo que você repete constantemente. Não tem um milagre, uma mágica. É realmente essa frequência mesmo, né? Com qual frequência eu construo esse tipo de pensamento? Com qual frequência eu faço determinadas coisas? Isso é importante, porque aquilo que tiver mais frequente é aquilo que vai ser a nossa frequência. E aí, entender que a prosperidade, muitas vezes as pessoas acham, eu quero chegar lá naquele lugar de prosperidade. Não existe um lugar fora de você. Você não vai alcançar essa riqueza no espaço e no tempo. Internamente, à medida que você vai sentindo que isso vai chegando para sua vida, à medida que você vai sentindo que as coisas estão mudando, você cria essa realidade. Por quê? É alguma uma coisa mágica? Não é uma coisa mágica, gente. É isso que eu acho muito importante a gente diferenciar. Porque à medida que a gente vai mudando a nossa frequência, os nossos pensamentos, a gente vai tendo mais clareza de ação. E aí as ações que a gente tem, as oportunidades aparecem não só como uma mágica ou um milagre, elas aparecem porque a gente consegue enxergá-las. Se você está concentrado no copo meio vazio, você não está vendo a água para você beber. Então, basicamente é isso. É aonde está essa água para eu encher? A partir do momento que a gente vai mudando a nossa frequência, aquilo que a gente pensa frequentemente, a gente começa a ver outras possibilidades. Eu lembro muito, foi muito interessante o ano que eu comecei a atender astrologia. Nunca fiz o meu primeiro curso de astrologia é, tradicional, que é um pouquinho diferente dessa astrologia que eu trabalho hoje. Fiz meu primeiro curso de astrologia tradicional para mim, porque eu me interessa. Primeiro, porque eu tinha uma revolta e falava, cara, não é possível, né? Esse negócio de signo não existe. Como que eu vou colocar as pessoas em 12 grandes caixas? Aí fiz um curso de astrologia tradicional e entendi que o mapa era um universo, achei maravilhoso, magnífico. Falei, faz todo sentido. Ninguém está dentro de uma grande caixa. As pessoas têm universos inteiros. E aí depois fiz o curso de astrologia psicológica e isso era pra mim, né? Eu era servidora pública, ainda sou, né? Servidora pública, pra mim tava tudo bem a minha carreira ali, joia. E aí eu não, no primeiro momento eu tinha muita resistência com os mapas preditivos, os mapas de previsão. Porque até então eu achava que era algo, um destino traçado. Até que um dia eu resolvi dar um voto de confiança numa astróloga que eu gostava muito, e ela foi maravilhosa, e fiz a minha revolução solar. E foi muito interessante que naquele ano ela mandou, e aí eu tava com o sol de casa 2 e ela falou bem assim: Ah, Josi, é muito provavelmente que esse ano surja uma outra fonte de renda. Eu falei, cara, eu não vejo isso acontecer, porque eu sou servidora pública, não, eu não me abriria, tipo, não tem por que existir uma outra fonte de renda. Cara, aqui no seu mapa, vamos ver como que isso se desenrola. E aí veio a pandemia, 2019, naquele momento, né, eu usava a astrologia para os meus amigos. Então, tipo, eu tinha uns amigos, começava a conversar, e aí a gente começava a falar de astrologia, eu fazia o mapa. Aí eu fiz o mapa de todos os meus amigos, na época eu fiz o mapa escrito, mas eu nunca cobrei, né? Era aquela coisa de tipo, vamos se conhecer de um jeito diferente. E eu tenho Júpiter, que é o significador de sorte e abundância, na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Conheci um rapaz, fiquei com ele. Ele era super, adorava astrologia e tal. Foi uma fera ali muito rápido, porque nós tínhamos perspectivas muito difíceis. Continuamos amigos, veio a pandemia. Ele falou, Josi, você tem que atender, né? E a gente conversava muito, ele, você tem que atender. E eu falava, você é doido? Não vou atender ninguém, não. Não sei o que. Aí teve um belo dia que eu fui tomar um banho, quando eu voltei tinha um monte de mensagem no meu celular de gente marcando o mapa comigo. Ele simplesmente deu meu telefone para um monte de pessoas e falou, manda mensagem para Josi, marca o mapa com ela. Pandemia, lockdown, todo mundo trancado. Eu falei, vou fazer. E aí eu me apaixonei perdidamente. E foi assim que eu virei astróloga. Não coincidente, eu acabei entrando nesse murmurinho de entrar nessa história aqui. Ele é muito meu amigo. Eu escolhi o casamento dele, né? Ele casou, quando ele casou, a esposa dele tinha 35 anos já.
E ele falou bem assim, Josi, eu quero o meu mapa de casamento e eu preciso do meu mapa de casamento com filhos, porque isso é uma questão para minha noiva, ela quer muito ter filhos, mas ela, ó, a Márcia falando, agradece a ele por mim. Mas ela já tá com 35 anos, então a gente tá com medo de não ter e tal. Aí, beleza, eu fiz um mapa. Ele é do Espírito Santo, fiz um mapa pra eles lá na Bahia. Casaram num feriado com um Júpiter de casa 5. Eu falei, então vamos botar um monte de filho também, não vai ser um só. Aí ontem ele me mandou uma mensagem com a foto da ultrassom que ele vai ser papai de gêmeos. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, tá vendo, né? Graças a ele, hoje eu tenho uma profissão que eu sou perdidamente apaixonada, né? Então, assim, isso é um estado interno de quando você encontra essa possibilidade dentro de você e você começa a criar ela, né? Eu nem pensava em ganhar dinheiro com astrologia, mas esse estado de abertura para que as coisas acontecessem, eu acabei entrando nisso como uma profissão e hoje ela é inafastável da minha profissão no serviço público, porque foi a partir de conhecer muitas pessoas que eu me tornei uma pessoa mais consciente, mais aberta a entender as necessidades dos outros. Então, é entender que a prosperidade ela não é um destino, ela é realmente uma coisa interna. Ela é quase que um chamado. E ela é um chamado sutil. Então, muitas vezes a gente tem alguma coisinha ali no coração que fala, poxa, podia fazer isso, né? Nossa, podia fazer, será? Aí vem a cabeça, que aí a gente entra no tempo linear, aí a cabeça coloca todos aqueles montes de coisa. Não, tá doida? Vem a cabeça lá do, não, eu não vou ter outra fonte de renda, né? Eu já sou servidora pública. Então, é aquele lugar de tipo, por que não? E aí, quando foi realmente isso foi exatamente isso que eu tô contando aqui que aconteceu comigo. Porque quando chegou aquele monte de mensagens, eu olhei e falei, ah, por que não? Vou testar, se eu não gostar, tá tudo bem. E eu me apaixonei. Então é esse lugar da gente começar a ouvir também aquilo que internamente, e é isso que eu falo, o ambiente ao nosso redor, né? A pessoa que olhou e falou, não, você vai fazer isso sim, né? E eu, não, não vou fazer isso não, vai, pronto. Foi lá e jogou, né? Então eu desejo também que todos vocês tenham ali um tio Rogério na área, na vida de vocês, para poder jogar vocês às vezes em alguma coisa que, né? E é isso, abrir esse espaço interno para que o externo possa se manifestar. Entender o quanto que a vida ela atua de uma maneira que muitas vezes a gente não entende. E aí a gente tem uma questão que hoje na sociedade a gente vive esse modelo newtoniano, causa e efeito. Então, eu tenho que fazer X para que aquilo aconteça. Então, eu preciso muito de respostas palpáveis. Isso é muito ruim. É tipo, não, primeiro eu tenho que fazer para depois o efeito acontecer. Esse modelo, ele entra muito na ideia do tempo linear. E esse tempo linear, ele também entra muito naquela ideia do, como que eu posso dizer, né, da linearidade que é pregada na internet, de que você vai ter uma vida em ascensão, que a sua vida necessariamente ela tem que ser uma linha reta. Só que isso não existe para as pessoas. A vida das pessoas ela é cíclica, né? Na verdade, ela nem chega a ser assim, ela é assim, ela é uma espiral. Você passa por uma situação, ganha consciência, desce. Né? Tem muita gente que fala do espiral para cima. Eu não acho que a vida seja uma espiral para cima. A vida é uma espiral para baixo. Por quê? Porque você está aqui no alto, você ganha consciência, o seu círculo diminui, porque aquilo que está ao seu redor não vai continuar mais do mesmo jeito. Então você vai e a consciência ela vai ficando cada vez mais elaborada, né, para passar nessa porta estreita ali do final da vida. Então, o modelo newtoniano, que é o que a gente tem hoje, ele exige de nós um padrão inatingível. E é por isso que o nosso pensamento é esse movimento de causa e efeito. Então, a prosperidade no modelo newtoniano, ela está sempre no futuro. Ela é quase que inatingível, porque ela está sempre muito distante. Quando a gente muda, né?
e entra nesse modelo quântico, que é o que o Dr. Joy fala, né? A gente cria novas conexões. Então, a gente abre um espaço ali de criar novos mundos. Então, ele é causar um efeito. Lá no modelo newtoniano é a causa e efeito. Então, primeiro, a gente foca na matéria. Quando a gente muda para o modelo quântico, a gente foca na energia, nesse estado interno. Por isso que a gente fala muito de mapa dos sonhos, visualizações, né? Vision board, mind movies, né? Que são os filmes mentais. Então você vai criando essa realidade através da sua mente. Tem um documentário, ele está na Prime, é do Dr. Joy, e ele tá contando a história dele, ele tá falando mais de saúde, mas ele vale para tudo, porque o estudo dele não é só nesse sentido. Se chama Heal, Heal, e aí ele conta a história dele, que ele fazia triatlon e ele foi atropelado por um carro a 90 quilômetros por hora. Ele é médico, quebrou não sei quantas vértebras, tinha péssimas perspectivas de voltar a andar ou não. Precisaria fazer cirurgia. Como médico, ele não via essa como um caminho para ele, porque ele sabia o que significava. E ele começou a fazer essas perspectivas dos modelos mentais. Isso também ele fala no livro dele do Como Se Tornar Sobrenatural. E aí ele foi contra toda a medicina, né? E aí ele voltou a andar, inclusive, hoje ele dá palestras, ele faz retiros, né, para trabalhar esse modelo quântico ali e criar novas realidades. Então, super vale a pena de assistir. Então, esse modelo quântico é basicamente a gente se visualizar e a gente sentir nessa vida que a gente deseja. Então, ele usa uma fórmula que é muito essa sincronização mesmo do que a gente pensa e o que a gente sente, né? É o hoje a gente chama de ciência do sentimento, quando o coração e o cérebro eles entram em sincronia. Então, a abundância, ela parte desses estados internos mais elevados, estados internos de fé mesmo, né? Que é o Dr. Joseph Murphy, por exemplo, ele é um pastor e ele usa muito essa perspectiva da criação através da Bíblia. Então, quem gostar, né, quem for cristão, gostar dessa leitura bíblica, vale a pena ver o trabalho dele. O Dr. Joey, ele é um pouco mais neutro com relação à espiritualidade, né, porque não se trata necessariamente disso, se trata daquilo que a gente cria a partir daquilo que a gente sente. Então, é como se esse estado de gratidão e esse estado de fé, ele criasse outras realidades. Só que esse estado de fé, ele exige que a gente saia um pouco da nossa mente. Porque muitas vezes é aquilo, meu Deus, mas não tem nada aqui na minha frente dizendo que isso vai acontecer. Então, como que eu vou acreditar? Aí eu tô apegado na matéria. Agora, se eu tô aqui, cara, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não sei como eu vou fazer. Isso é muito uma lógica daquelas pessoas que eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer e vai ser feito, e quando chega no final é feito. Então, às vezes, é esse estado realmente interno de sintonia, de você. Quem tem muito isso é o meu irmão, cara, e ele sempre foi assim, não sei porque ele tem ascendente em peixes, ele tem um Júpiter em peixes bem no ascendente, e eu falo, cara, sem condições porque ele acaba usando isso, às vezes, de maneira desmedida e acaba sendo irresponsável, porque não tem jeito. Ele pode ter um ato de irresponsabilidade, principalmente financeira, gigantesco. No dia de pagar os negócios, o dinheiro aparece e eu falo, gente, como que pode, né, a pessoa chegar nesse ponto de tamanha fé mesmo, sabe? Ele, às vezes, as pessoas que estavam devendo ele há muito tempo paga naquele dia, e é esse estado interno mesmo, né? Que ele fala, cara, toda vez que acontece isso, e ele me conta, ele fala, eu acordo de manhã e falo, meu Deus, eu não sei não como é que eu vou pagar isso aqui, mas chega até o final do dia, o dinheiro vai chegar. E ele realmente ele entra nesse lugar e realmente chega, né? Por quê? Porque esse estado de fé, esse estado do sentimento que eu acredito, que eu vejo que é possível. Márcia, ele dá aula também, você acredita? Ele só não dá aula nesses pontos, né? Mas ele dá aula, ele também é professor, igual eu. Ele ensina bastante coisa. Gente, é muito interessante. Meu irmão é professor e ele não tem faculdade, né? E ele é um do, ele foi, ele, para vocês terem noção do quanto que é esse estado interno, ele foi professor do SESI e Senai.
o diretor do SESI e Senado do Espírito Santo, mesmo ele não tendo graduação, contratou porque ele era um dos melhores mecânicos da cidade e ele conhecia um curso que ele deu, um curso profissionalizante. Então, assim, para vocês terem noção do quanto que um estado interno faz muita diferença. Meu irmão, hoje ele tem uma empresa muito rentável, ele montou a empresa com nada. Ele simplesmente alugou um lugar, não tinha, alugou um lugar, pegou um elevador emprestado, vendeu um carro que ele tinha para investir nos equipamentos, e ele falou, cara, no final do mês eu vou pagar esse aluguel e é isso. A empresa tá lá, já tem filiais, é gigantesca, né? Ele já pensa em montar uma franquia. Então, às vezes, é a gente ter um pouco dessa fé mesmo, sabe? De que as coisas vão acontecer. Não se trata de ser irresponsável, porque eu acho que o limite dele ali muitas vezes ultrapassa esse limite da responsabilidade. Mas sobre a gente entender o nosso poder de criar as coisas, o nosso poder de, cara, isso vai acontecer, de um jeito ou de outro isso vai acontecer. E principalmente quando a gente sente. Então, se a gente sente que é uma coisa que está na iminência de acontecer, se a gente começa a vibrar nisso, se a gente começa a sair daquela zona do medo e falar, cara, isso vai acontecer. Isso é um fato. E aí ele fala muito sobre a coerência cardíaca. Eu vou mandar lá na comunidade a meditação, que é uma meditação super legal para fazer, principalmente quem tem estados mais ansiosos, que é uma meditação que ela faz a gente rodar a nossa energia aqui no nervo vago. A intenção dessa meditação é criar coerência cardíaca. Então é super legal fazer essa meditação para destravar um pouco o corpo, né? Porque quando a gente está no nosso estado de sobrevivência, que é o estado escasso, a gente está muito preso nos três chakras de baixo. Plexo solar, sacro, né? Chakra sexual. Quando a gente vai se abrir para novos estados de consciência, a gente precisa passar pelos chakras de cima, né? Cardíaco, laríngeo, coronário, né? Então, é uma meditação que faz esse exercício da gente sair daquilo que está preso embaixo ali no nosso corpo. Então, esse estado de estresse e sobrevivência, ele cria ondas, né, estressantes ali, né? O nosso cortisol aumenta, a gente entra no estado de hipervigilância, as amígdalas se fecham. Então, é aquele estado que nada vai ser criado. Então, e você pode saber, uma coisa que eu falo muito é, cara, você tá com um problema, vai dormir. A pessoa fala, como que eu vou dormir? Eu tô com um problema, eu vou ficar pensando nisso. Cara, tá com problema? Tira um sono no meio do dia, sabe? Por quê? Porque o seu cérebro, quando ele vê que você dormiu, ele entende que não tem nenhum perigo. E aí ele muda e vai para esse estado de coerência e você consegue encontrar a solução. São aquelas pequenas pausas. Porque no campo quântico, o tempo ele não é linear. Então a gente consegue entrar e sair de estados de estresse com o nosso movimento interno, com essa autoconsciência. Quando eu passo as afirmações, eu falo, cara, deu um estado ansioso, fica 5 minutos fazendo as afirmações. Ou coloca uma meditação, ou coloca um Ho Oponopono. O próprio Ho Oponopono em si, ele é uma meditação constante e que ele cria uma coerência cardíaca na gente. É por isso que a gente acaba destravando um pouco o corpo. Então, quando a gente sente essa gratidão, o cérebro entende que já aconteceu. A perspectiva do Dr. Joseph e do Dr. Joy é a gente entrar no estado de já agradecer. Isso aqui já deu certo, né? Eu agradeço por isso aqui que já deu certo. Você já tem algum elemento para saber que deu certo? Ainda não. Mas isso vai se criar a partir do momento que você abre esse espaço dentro de você. Então, o corpo ele vai se ajustar para essa realidade acontecer. Tem na internet diversos, né? Tem Mind Movies, você encontra Mind Movies. Quem já fez aí o ciclo de Ho Oponopono da Beth Russo? Por mais que a voz dela seja um pouco. Esses dias, inclusive, gente, vocês vão me agradecer e vão ouvir o do Carlos, que é um amigo meu, ele tem a voz maravilhosa. Eu falei com ele, falei, amigo, grava aqui porque eu não aguento mais ouvir a Beth Russo. O ponto do dinheiro da Beth Russo, ele acaba trazendo prosperidade, porque ele entra numa outra frequência. Sim, Márcia, você foi certeira no caderninho da gratidão.
A gratidão, ela abre portas, né? Se a gente pegar a escala vibracional das emoções, a gratidão, ela é uma das emoções de mais alta vibração. Ela chega, ela tá na escala mais alta e ela tá junto com a iluminação, inclusive. Depois eu mando a escala de emoções para vocês entenderem e para vocês entenderem por que que o corpo ele acaba se retraindo tanto quando a gente está em emoções negativas. Então é aquele lugar de quando você está numa emoção complexa, você parar, acolher, né? Não é sobre ter gente reprimir também, porque não tem como. É sobre você parar, acolher e perguntar o que que aqui nesse momento precisa de cuidado, de carinho, de atenção. E começar a se autossugerir mesmo, né? Mandar frases. Eu sempre gosto do exercício do copo meio cheio, né? Quando eu tô bem na semana passada eu estava num dia que meu copo estava espatifado, né? Eu estava mal, tava triste, e aí a importância do nosso retorno, né? As minhas amigas começaram a conversar comigo, a falar: olha isso que você faz, olha isso que você fez. E aí foi 2 dias, eu passei meio brocochô e depois entrei de novo nesse estado de voltar. Não importa o quanto de conhecimento você tenha, você é uma pessoa. Você vai ter momentos em que você vai estar nesse estado de estresse e de repetição. Então, quanto mais gente do seu lado você tiver que esteja nesse propósito de melhorar, e quanto mais rápido você conseguir ver isso, menos tempo você vai passar nesse estado, menos frequência. Então, a sua frequência naturalmente vai ser um pouco mais elevada. E aí, como que a gente faz como que a gente instala esse novo hardware, né? Como que a gente faz esse ensaio mental, né? O cérebro, ele não consegue distinguir entre uma experiência real e uma imaginação. Por isso que muitas vezes algumas coisas que a gente imagina, a gente depois acontece e fala, cara, eu imaginei exatamente isso. Por que que eu tô assim, né? Isso realmente aconteceu, isso é exatamente do jeito que eu imaginei. Então, porque esse cérebro ele não faz essa distinção. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, isso é muito feito por atletas, gente. Como que é a técnica mental de atletas de alta performance? Há uns 4 anos atrás eu fiz um curso de psicanálise no esporte e aprendi essas perspectivas e é muito legal. Por quê? Porque o atleta ele já se imagina na vivendo a prova antes da prova acontecer. Então ele já se vê nesse lugar. É uma técnica ali de mindfulness, né? De também técnica de visualização. Então ele já se imagina, ele já se vê nessa prova, nesse chega. Então, atletas de alta performance têm essa capacidade imaginativa muito gigantesca. Não é só o treino físico, é também esse treino mental para sustentar, para suportar. Então, esse nosso cérebro, ele trabalha principalmente para criar as realidades que a gente cria na nossa cabeça, sejam boas ou sejam ruins. Então, se eu vivo imersa em pensamentos catastróficos, a tendência é que realmente isso se crie na minha vida, porque essa é a frequência que eu tenho costume de trazer para minha vida. E aqui, gente, quem é minha cliente ou minha aluna ou minha seguidora há muito tempo sabe que eu sempre falo sobre essa questão das músicas que a gente ouve, das coisas que a gente vê. A gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que a gente está cantando, a gente está repetindo e a gente está criando. Então, é realmente ter esse filtro, ser um pouco enjoado, ser enjoado com quem está ao nosso entorno. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão o tempo inteiro vendo o copo meio cheio vão esvaziar o nosso copo também. E aí a gente ensaia mentalmente essa vida próspera. Essa vida próspera que a gente ensaia não é só com relação ao dinheiro. Se esse for o seu foco nesse momento, tá tudo bem também. Então você já se imagina vivendo, já se imagina fazendo essas coisas. Mas como um todo, eu quero manifestar um relacionamento. Então, você já vai se imaginar como que você quer se sentir nesse relacionamento. Como que você quer ser vista por esse seu parceiro? O que que você quer que esse relacionamento tenha? Se você quer essa questão do dinheiro, como que você quer desfrutar desse dinheiro? Não pensa em querer mais dinheiro para pagar os seus boletos. Isso é um erro crasso.
Não que você não vá ter o dinheiro para pagar os boletos caso você faça isso. Você vai, mas é só para isso que você quer o dinheiro? Então, quando a gente vai pensar em prosperidade, fazer lista de manifestação, que, né, vou deixar indicado para vocês fazerem na sexta, na lua nova, você precisa pensar nisso como um estado seu. Então, o que que você está desfrutando dessa vida que você quer criar? Porque é esse desfrute, é essa sensação mesmo interna de, nossa, eu estou me sentindo maravilhosa imaginando essa vida. É isso que vai fazer diferença. Então, poxa, eu tô me sentindo maravilhosa, eu tô me vendo brincando com o meu filho em tal lugar que eu quero ir. Eu tô me. Eu vou falar, isso aconteceu comigo na minha viagem para Cusco. Gente, foi uma coisa muito doida e muito maneiro. E eu acho que, assim, depois que eu comecei a estudar neurociência, eu falei, cara, eu criei essa viagem há 2 anos atrás. Por quê? Porque chegou um momento, eu olhei a minha revolução solar, eu falei, cara, eu não vou passar essa revolução solar no Brasil, tá muito ruim. E eu não tinha qualquer perspectiva, eu não sabia quanto que custava. Na minha cabeça veio Cusco. E aí, beleza. Isso há 2 anos atrás. Quando chegou o 2025, eu falei, cara, é a minha revolução solar de Cusco. Eu tinha acabado de mudar para Brasília, estava mudando, eu tive um gasto na mudança, né? A Maria na escola, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, cara, eu não sei como que essa viagem vai acontecer. Eu simplesmente recebi um dinheiro que não estava no plano que pagou a minha viagem. Eu falei, realmente, eu tava tanto. E eu falava com todo mundo, desde quando eu fiz, eu falava, cara, em 2025 eu não vou passar na Revolução Solar no Brasil, eu vou passar em Cusco. Foi assim que aconteceu. Então, muitas vezes a gente subestima a nossa capacidade de criar realidades, é esse estado interno que muda. E entender que o grande obstáculo é realmente essa mente. Essa mente que fala, cara, mas isso é muito doido, isso é muito místico, isso é muito subjetivo. Ok, pode ser subjetivo, mas acontece, né? Então, o que que acontece? Se a sua mente está produzindo a prosperidade, você está afirmando a prosperidade, só que você está com o corpo todo retraído, você está num grau de estresse, você está naquele movimento, não vai acontecer. Qual que é o grande mudança, né? Você precisa de focar a sua energia na onde você precisa criar. Então, por exemplo, você está aqui, você precisa pagar uma coisa, né? Se você se concentrar só no pagar essa coisa, ou nossa, eu não estou vendo saída, não sei como isso vai acontecer, eu preciso fazer, seu corpo vai travar. Não importa o quanto as afirmações você esteja fazendo na sua cabeça, mas o seu corpo está aqui morrendo de medo. Se você solta, né, que é o que o Hélio Couto fala muito, né, sobre o soltar, sobre o confiar, e fala, cara, isso vai acontecer. Isso vai se transformar. Eu não estou vendo, mas essa realidade vai se criar. E aí você relaxa o seu corpo, por isso que eu gosto muito dessa meditação do Dr. Joy, porque ela solta o corpo, ela sai desse lugar de tensão. E a gente sabe, gente, mesmo que você esteja tentando pensar positivo, se o seu corpo está travado, você consegue sentir. Parece que você está com uma energia pesada ali no meio do peito. Você precisa soltar. Quando você consegue soltar o corpo, você consegue, de fato, que essa mente e esse corpo se alinhem. E aí, para manifestar esse algo novo, a gente vai imaginar esse grande buraco negro de possibilidades. Na própria meditação, quem já fez a meditação sabe que quando ela está guiando, ela fala, né? Se concentre nesse novo, nesse espaço vazio, no negro, nesse monte de coisas. Então a gente tira a atenção do mundo e entra nesse espaço vazio. E é muito interessante essa meditação, gente, porque a gente segura a respiração por 10 segundos. São os 10 segundos no começo, quando você começa a fazer, parece que você vai morrer. E são 10 segundos. Parece que você fala, caraca, são os 10 segundos mais longos da vida. É o tanto que o nosso corpo está travado. Depois que a gente começa a fazer ela com frequência, esses 10 segundos não vão ficando tão assustadores assim. Hoje é uma meditação que eu costumo fazer às vezes quando eu estou no avião, né? Eu vou viajar, estou no avião, sento lá e faço a meditação. Não me importo de ser estranha,
é isso aí. Eu já sou extremamente tá jóia, né? Não me importo, porque hoje para mim esse ser estranho não é um julgamento pejorativo. É tipo, eu não sou igual a essas outras pessoas e tá tudo jóia, né? Eu não tô também tentando criar ou manifestar um personagem. Eu tô sendo aquilo que eu acredito. Então, para mim, tanto faz. Às vezes eu sento em algum lugar, eu desço lá embaixo com a Maria, na quadra, né? Ela tá lá na quadra, na brinquedoteca, o pau tá quebrando, os meninos gritando e eu sentadinha lá, fazendo a minha meditação. Não vejo nada que está acontecendo ao redor e é maravilhoso. Então, assim, criar esses novos espaços. Eu vou mandar essa meditação lá na comunidade para vocês fazerem, são duas, né? A primeira vocês fazem uma vez, que ela ensina como que você vai fazer com o corpo durante a meditação, e a segunda já é a meditação direta, né? É criar esse novo movimento. Entender o que que eu quero criar, o que que é uma vida próspera para mim, como que eu quero viver essa vida próspera. E vai chegar um momento que você vai olhar e falar: caraca, velho, eu estou vivendo tudo aquilo que eu criei. Então, a equação dessa manifestação é o quê? Essa carga elétrica que ela vem ali dos nossos pensamentos, das nossas afirmações, que se mistura com o nosso sentimento e que vira a nossa ação. Então é isso, o nosso pensamento, que é ligado a um sentimento, que vira uma ação. É assim que a prosperidade chega. Não tem outro caminho. A fórmula é essa. O pensamento precisa se alinhar com o sentimento que precisa se alinhar, que vai se transformar nessa ação, e essa ação é que vai trazer o resultado que a gente precisa. Então, se eu tô aqui na minha cabeça pensando, eu vou ganhar X dinheiro em tal coisa, mas o meu sentimento tá, meu Deus, será que eu vou ganhar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Aí não vai ter esse campo de atração. A minha cabeça precisa, eu vou ganhar X coisa, o meu sentimento, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que eu tô vendo isso. Eu tenho certeza que isso está se manifestando já na minha vida. Aí esse campo de atração fica disponível para que de fato as coisas possam acontecer. Então, o pensamento é esse sinal elétrico, né? E aí o pensamento ele pode vir a partir dessa autossugestão com as afirmações. O nosso cérebro ele está em ondas teta quando a gente vai dormir, ali quando a gente está pegando no sono e quando a gente acorda. Então esses são horários ótimos para fazer afirmações, né? Quem faz consulta mensal comigo sabe, eu falo, faz antes de dormir e faz assim que você acordar. Então, é aquele lugar ali de você ter essa consciência, de você entender que esses são momentos de autossugestão maravilhosos. Então, faça as suas afirmações, afirme como se você já tivesse, né? E aí você vai entendendo que isso vai começando a se desenrolar para acontecer. Essa é o componente elétrico. O sentimento é a emoção. Então, quando você está fazendo, você já coloca a mão no coração e aí você já entra nesse estado de gratidão. Nossa, eu já me vejo isso, eu agradeço por isso estar acontecendo. Teve uma cliente minha que foi muito interessante. Ela tinha muito sonho de conhecer a neve, muito. E ela começou a fazer essas técnicas de visualização. Não tinha quaisquer perspectivas. Ela tem um Instagram com umas 20 mil pessoas e ela tinha muito isso na cabeça. Ela falou que ela queria conhecer a neve. Ela ficou uns 2 meses. Ela passou numa rua e tinha uma luva de esqui. Ela comprou aquela luva e levou para casa. Ela realmente estava obcecada com isso. Ela recebeu um convite para ficar um mês em Bariloche fazendo a divulgação de um hotel. E aí ela foi lá conhecer a neve. Então, é esse sentimento de, cara, isso já aconteceu. É uma questão de tempo até isso estar nas minhas mãos. Esse sentimento interno que exige essa fé, que existe esse desprendimento um pouco da nossa matéria, né? Então, o perigo é essa incoerência, aquilo que eu penso e aí aquilo que eu sinto. Então, se eu tô sentindo, né? Se eu tô focada na falta, naquilo que eu não consegui, muito provavelmente eu não consigo criar novas coisas. Então, se eu começo a olhar aquilo que eu consegui, eu olho isso e começo a nomear, e, gente, no final do dia, a gente sempre tem alguma coisa para agradecer. Então, se eu começo a olhar essas coisas que eu consegui, o meu emocional começa a se abrir
E aí, esse pensamento e essa autossugestão, elas se alinham com aquilo que a gente está sentindo. Então, eu entro nessa coerência, eu entro nessa ressonância e eu crio. Eu penso, quero manifestar um relacionamento. Aí eu tô aqui na minha cabeça, eu quero um homem que é, seja ético, eu quero um homem que seja amoroso, eu quero um homem que seja gentil comigo. E aí, dentro de mim, eu já me sinto amada, né? Eu já começo a sentir como que esse homem está me amando. Óbvio que você vai conhecer esse homem. Aí entra naquele momento de tipo, no momento que eu conheci, aí você entra naquele, meu Deus, será? Manifestou errado, Marcinha. Acontece nas melhores famílias. Meu primeiro casamento também manifestei errado. Porém, na época só fez por físico. E me conta, o seu marido é do jeito físico que você manifestou? É isso. Olha, ó, Elisa, só penso nos boletos. Não, não, gente, não, é pensar nas outras coisas, nas outras possibilidades, nas viagens, né? É muito interessante, gente, essa questão do companheiro. Cara, você precisa ter muita clareza do que você vai manifestar, porque ele vai vir exatamente do jeitinho que você pediu. E aí, muitas vezes, um tempo solteiro e um tempo de autoconhecimento, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele limpa as suas características de uma forma sensacional, né? Tem uma cliente minha que ela tá num relacionamento muito bacana, que foi um processo de anos, tá, gente? Não foi um processo de dias, foi um processo de anos mesmo, né? O primeiro momento foi a gente reconstruir a autoestima dela quando ela se separou. Aí depois o segundo momento foi da gente começar a criar e entender essas características desse homem que ela desejava. E aí o terceiro momento foi ela confiar de que esse homem que ela desejava existia, porque também, né? Mas a gente foi criando um homem real, né? Que é o que eu falei, né, com a minha cliente de ontem da mentoria, ó. A gente precisa também traçar quais os defeitos você está disposta a suportar. Porque muitas vezes a gente entra num lugar de, ai, nossa, então eu só manifesto as características. Tá, mas você está manifestando uma pessoa. Uma pessoa, ela vem um pacote completo de gente, igual você. Então, quais são os tipos de defeitos que você suporta? É por isso que o processo de autoconhecimento ele entra nesse lugar da gente entender o que que é negociável e o que que não é. Ali, ó, a Marcinha tá falando, eu falei com uma cliente sobre isso na época do salão, dela escrever em um papel como queria o relacionamento, não só o homem, exatamente, mas como ela idealizava ser tratada. É isso. Porque às vezes, né, o homem vem com a característica, mas e aí, como é que ele me trata? E isso é super importante. Eu sempre falo, eu gosto das três listas. A primeira lista é a lista de como você deseja se sentir nessa relação. A segunda lista são as características que esse homem tem que ter necessariamente para que você, né, queira se interesse por ele. E a terceira característica é dos defeitos que você está disposta a suportar. E aí aqui a gente falou disso de relacionamento, mas a questão, por exemplo, de trabalho também. Né? Poxa, eu quero mudar de trabalho, eu quero que o meu trabalho tenha novas perspectivas. Cara, como que eu vou criar isso? Como que eu quero me sentir nesse lugar? Eu lembro direitinho quando eu mudei um pouco a minha carreira dentro do serviço público mesmo e as coisas aconteceram. Na semana que eu fui convidada para ser presidente do comitê, que foi quando eu comecei a viajar e a dar aula, na semana que aconteceu isso, foi muito interessante, porque na minha numerologia falava que eu ia ter uma decepção muito grande, mas que não era para eu enxergar isso e ficar imersa, não era para eu enxergar isso como algo ruim. Então eu acabei, e por isso que as atividades preditivas, né, a revolução solar, a numerologia, todas elas ajudam a gente a se reposicionar diante da vida. Depois eu vou contar uma história de uma cliente também. Enfim, eu lembro que na terça-feira aconteceu uma coisa que foi muito ruim, aí eu virei para uma amiga e falei, amiga, se não for aqui, que é o lugar que a minha alma vai se expressar completamente, outra porta vai se abrir, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Dentro de mim, isso já aconteceu. Na quinta-feira, eu recebi o convite para ser presidente do comitê. E aí mudou tudo. Mudei de lugar, mudei de cidade, mudou tudo. Então, às vezes é esse lugar da gente ter certeza de algumas coisas. Teve uma.
uma cliente minha que ela fez a Revolução Solar. E aí, ela fez num ano, e aí eu vi que ela estava com Plutão de casa 7 e ele estava mal aspectado. Porém, a Lua e a Vênus dela estavam muito bem aspectados. Falei, cara, o que quer que aconteça aqui nessa relação vai ser para melhorar a vida dela. Pois bem, falei com ela, falei, olha, pode ser que aconteça algo na sua relação e é para melhorar a sua vida. Então, independente do que aconteça, vai ser para melhorar. Eu não sei se essa relação se reposiciona, se vocês, né, encontram uma nova forma de se relacionar. Ela era casada há mais de 20 anos, gente. No outro ano, ela veio fazer a Revolução Solar, e aí eu sempre abro o mapa e falei, gente, foi um plot twist aqui na vida da mulher, de repente um monte de coisa, abriu-se uma prosperidade aqui, que legal. Quando eu entrei, ela falou, Josi, me separei. E aí eu fiquei naquele choque, né? Tipo assim. Aí ela falou: me separei e a única coisa que eu lembrava era de você falando, cara, não fica muito tempo nesse sofrimento. Sofre se acontecer alguma coisa, se reposiciona, porque isso vai ser pro seu bem. Ela falou: eu peguei 2 garrafas de vinho, peguei no final de semana, tomei essas 2 garrafas de vinho, eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. Ela falou, cara, parece que foi tirar com a mão. Na outra semana, eu acordei outra pessoa. E aí ela falou, cara, melhorou as minhas finanças. Eu descobri que ele fazia um monte de coisa. Eu consegui uma outra oportunidade melhor de emprego. A vida da mulher se refez completamente. Então, às vezes é esse lugar de tipo, cara, isso que está acontecendo me reposiciona para um outro lugar. Isso que está acontecendo me leva para um novo momento. Isso tem uma outra cliente também, né? Que ela fez a bússola e ela já estava naquele lugar. Josi, aconteceram coisas muito caóticas, né? Ela tá fazendo atendimento mensal e ela falou, cara, o tempo inteiro eu só lembro de você falando que essas coisas são para melhorar a minha vida. E aí ela foi vendo, muitas culpas que ela carregara foram se desfazendo, né? Então, às vezes, a gente também precisa não ter medo desse novo, que vai surgir a partir daquilo que a gente precisa pensar, daquilo que a gente precisa fazer. Então, entender que esse estado interno, ele reposiciona. As nossas amizades mudam, o nosso entorno muda, por quê? Porque eu estou criando um novo momento. E esse momento normalmente é muito melhor do que aquele momento que eu estava anteriormente. E aí é a prática diária. Gente, isso aqui é muito legal. Eu adoro fazer isso de vez em quando. Eu acho até um pouco nocivo, para falar a verdade. Eu adoro fazer isso de vez em quando com pequenas coisas do dia a dia, né? Então, por exemplo, esses dias eu tinha feito com o metrô umas 3 vezes. Eu descia a escada do metrô e falava, vou sentar. Não importava se estava cheio, o metrô parava exatamente na minha frente. Eu achava isso magnífico. Eu falava, gente, isso é muito legal, né? E aí eu compartilho com as pessoas e falo, cara, isso é muito legal, porque isso não é você manipular as coisas, é você ver, cara, tá vendo como funciona? Tá vendo como se quando as oportunidades estão abertas, elas funcionam? Né? Eu chegava às vezes no metrô de 8 horas aqui e falava, cara, hoje eu vou sentar. Daí eu parava do lado de uma pessoa, a pessoa levantava para sair. Então, é esse lugar interno da certeza que a gente tem, né? De entender que quanto mais a gente repetir, mais as coisas vão acontecer. Quanto mais a gente focar em se autossugerir, mais as coisas acontecem. Não é para você ficar pedindo com aquele lugar da falta, de tipo, ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não! É aquele lugar de, cara, isso vai acontecer. Não sei por que isso vai acontecer. Não sei como isso vai acontecer. E aí você vai ver que a vida ela vai se te mostrando, olha, realmente isso daqui acontece. Isso aqui tem a capacidade de acontecer. Ó, a Márcia tá falando, eu fiz isso ano passado em um dia numa postagem que eu vi de uma mulher no Instagram que ela falou que a gente cria a nossa realidade e ela passou um texto pra gente falar antes de dormir pensando num presente e que no outro dia a gente ia ver o sinal do universo. E veio aí o sinal. Cadê? Daria pra gente o presente no outro, ela ganhou no presente no outro dia. Sim, gente, muitas coisas, né? Se a gente parar pra pensar quantas coisas que a gente criou. Gente, a minha própria prova do. Ali, ó, o mapa do Pedro que a Milena deu e falou que ia dar de presente o mapa do Pedro.
É, a minha prova do concurso, né? Quem já ouviu a história de eu passar no concurso, eu tinha muito desejo de passar no concurso. E aí, no dia da prova discursiva, que foi onde eu subi muitas posições e fui chamada, eu abri o livro e falei: ah, essa lei é muito chata. Eu já fui na minha cabeça falando assim: ah, são 48 linhas, então são 5 parágrafos de 8 linhas. Eu abria o caderno e eu falei: ah, essa lei é muito grande, eu não vou ler, não. E aí, quando eu fechei, veio uma coisa assim: eu falei: ah, eu vou ler, porque se cair ela na prova, eu vou ficar muito chateada. E aí, eu fui lendo. E aí, quando eu cheguei, eu virei a prova, era aquela lei e eram 5 tópicos. E eu falei: tá aí os meus 5 parágrafos de 8 linhas. É isso, é a gente mudar esse estado interno e ver. Então, entender, gente, que quando a gente muda o nosso corpo, né, essa mudança ela ocorre no momento que a gente deixa de buscar a abundância. A prosperidade não é o estado futuro, ela é esse olhar, esse copo cheio agora. Então, em vez de eu perguntar ou de eu questionar o que eu não consegui fazer, o que eu não consegui pagar, é o que eu consegui pagar? O que eu consegui fazer? O que eu consegui me proporcionar hoje? O que através da minha vida eu consegui me proporcionar até agora? E aí começa a operar num estado de gratidão. Quantas coisas que eram improváveis, mas que aconteceram na minha vida? Eu tenho certeza que tem uma infinidade delas para você falar. Quantas coisas que eu não esperava e aconteceram? E aí é se abrir. E também não é só se abrir e achar que as coisas vão chegar de um jeito mágico. É você atravessar essa porta. Essa porta se abriu. Eu tô vendo que isso aqui é a minha possibilidade. Eu vou passar por ela. Essa é a minha porta. Então, entender esse estado, entender essa mudança. É, Lua nova em Áries, sexta-feira, é um dia maravilhoso para fazer essa manifestação. Lista de manifestação mesmo, daquilo que você deseja. Então, tenham em mente que eu dei a fórmula mágica para vocês com relação à manifestação. O principal é como vocês vão se sentir quando aquilo que vocês estão pedindo acontecer. Então, faça uma lista e faça com detalhes. Eu lembro da Marcinha, ela tá aí para poder contar para vocês que eu sempre falei sobre isso quando a gente faz manifestação e meta, que a gente tem que colocar especificamente de maneira muito detalhada, e ela colocou que ela queria emagrecer e ela emagreceu porque ela ficou doente. E ela falou que essa foi uma das metas que ela não tinha colocado. Ela não tinha falado como que ela queria emagrecer e nunca mais ela esquece. Tá aí, ó. Ela tá aí de prova para falar, escrever tudo, escrever com detalhe. Ai, Josi, vai dar 3 páginas. Gente, mas se você não tiver tempo para tirar e escrever 3 páginas daquilo que você quer com detalhes, por que que você quer receber isso? Você precisa ter tempo para você. Então, escreva com detalhes. Eu falo muito, gente, das minhas metas financeiras mesmo. Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes eu escrevia de um jeito ousado e eu falava, cara, como que isso vai acontecer? Não sei, mas é possível. E aí surgia uma nova oportunidade financeira, e aí quando eu olhava, eu via que realmente, né? Então é a gente ter essa noção. A meta, ela precisa ser ousada. Ela precisa ser mais do que você tem hoje. Porque se for o que você tem hoje, você não precisa nem de escrever. Você fica aí com o que você tem. Então, se você vai escrever alguma meta, faz mais. Márcia, memes. Não, não vejo memes depreciativos. Não sigo páginas de memes mais. Não, não sigo. Por quê? Porque isso também reforça ali a nossa realidade. Então, quando eu vejo algum meme, eu tento buscar memes, porque existem memes engraçados que não necessariamente são depreciativos, né? Então, são pouquíssimas páginas de memes que eu sigo. Ah, Josi, nossa, poxa, a gente tá ficando enjoada. Pô, dá para você continuar com a vida que você tem, né? Se você quiser ter uma vida diferente, você vai precisar de ser enjoada. E façam essas metas e sejam ousadas, de verdade, né? Ah, hoje eu ganho 10 mil reais. Cara, coloca 15. Nossa, Josi, mas como que eu vou surgir 15 mil? Vai, a vida vai se abrir. Alguma coisa vai aparecer. Depois, vocês me conta, me manda mensagem, fala, Josi, bem que você falou para eu colocar isso e realmente eu comecei a ganhar isso, né? Uma outra fonte de renda só vem, né? Então, a gente precisa ser um pouco ousado e entender que a vida dá pra gente aquilo que a gente acredita que a gente é capaz de merecer.
né? Então, você olha e fala, cara, beleza, eu ganho 10 mil reais hoje, mas eu tenho outras possibilidades dentro de mim que eu nunca usei como renda. Vou colocar mais aqui e vou começar a me abrir para isso. De repente, você vai ver, você tá lá fazendo uma outra coisa, você tá lá vendendo uma outra coisa, vendendo um outro projeto, e de repente, quando você olha, você tá lá. Você vai olhar no final e falar, cara, aqueles 15 mil reais que eu coloquei lá naquela lista de manifestação estão aqui. E aí, quando você chegar neles, aumenta. Se você falar, ah, não, não quero trabalhar mais, então tá bom, é isso que você quer? Então tá bom. Não tenham medo, a gente precisa ter um pouco mais de ousadia. É assim que os homens chegam onde eles estão, tá, gente? Eles têm essa clareza e esse direcionamento. Por quê? Porque a sociedade ensinou eles a serem assim. E aí agora eu tô aqui ensinando vocês a serem assim. Então, por favor, né? Sintonizem isso internamente para que vocês possam, de fato, manifestar isso externamente, né? A prosperidade é um estado plenamente palpável. Ele é o estado natural. Se você olhar para a vida, para a natureza é extremamente abundante. Não faz qualquer sentido que a natureza seja abundante do jeito que ela é para que a gente seja escasso. Então, às vezes, a gente vai precisar de virar essa chave. Outra coisa, não se ocupem de brigas que vocês não tenham potencial para resolver. Já fiz isso muito no passado, né? Principalmente com relação a questões políticas, a posicionamento nesse sentido. Se posicionem com a vida de vocês, com as escolhas que vocês fazem diariamente. Vocês não vão conseguir resolver o problema do governo. Então, não se ocupa com as questões do governo, porque isso também é uma forma de escassez, né? Porque você vai manifestando ali aquela energia de briga, de polaridade, de não sei o quê, e aí quando você vê a sua vida está nesse estado. Não faça isso. Com quanto mais de tempo você focar a sua energia em você, mais você vai conseguir essa vida que você deseja. Beleza? Sexta-feira, façam as manifestações de vocês, porque logo depois, no sábado, o sol vai entrar em touro, sábado ou domingo, não tenho certeza. Vai entrar em touro e a gente vai ser próspera, abundante, bonita, rica, tudo mais, muito mais. Amém, amém, amém. Meninas, muito obrigada por esse tempo aí que passamos juntas. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar lá na comunidade os slides também, né? Vocês tiveram a explicação, que as outras pessoas infelizmente não tiveram, mas quando vocês estiverem muito prósperas, por favor, marquem a astróloga de vocês, fala lá, ó, a Jô deu uma aula tal dia e ela é maravilhosa, faz todo mundo ficar rico, e aí pronto, todo mundo vai ficar rico junto, tá bom? Manda a meditação também, Josi, por favor. Mando. E Vou mandar obrigada, tudo agora. Maravilhoso, gratidão. super Muito obrigada. obrigada. Beijos, Beijo beijos. Obrigada. Se enorme. Fica com Deus. Boa cuidem. noite, meninas. Tá, Boa boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, gente.